Ruas e prédios públicos não poderão receber nome de torturadores. Governo presta contas sobre ações na área da saúde. Policiais poderão ser incluídos nas campanhas de vacinação. E ainda, a entrega de títulos de cidadão sul-mato-grossense. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Em respeito à memória de vítimas da ditadura militar, ruas e prédios públicos deixarão de receber o nome de torturadores que praticaram atos de violação de direitos humanos. Essa foi uma das matérias aprovadas pelos deputados na sessão de quinta-feira. O projeto de lei de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, incluiu na lei que disciplina sobre nomes de rodovias, logradouros, prédios públicos e repartições do Estado um artigo que proíbe que pessoas que tenham violado os direitos humanos e estejam no relatório da Comissão Nacional da Verdade sejam intituladas nesses locais. A partir de agora, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, toda vez que se quiser homenagear uma pessoa, dando o seu nome para uma estrada, uma rodovia, para um prédio público, é preciso observar que este nome não esteja inscrito no cadastro da Comissão da Verdade, ou seja, que aquela pessoa não esteja envolvida em casos de tortura durante o período do regime militar aqui no Brasil. Seria um contrassenso nós homenagearmos alguém que teve participação em violações graves, dos direitos fundamentais das pessoas. Para o parlamentar, é importante que as novas gerações tenham respeito à memória de quem contribuiu com a história nacional. As pessoas que são defensoras dos direitos humanos, da dignidade das pessoas, elas devem ser lembradas sempre, destacadas e homenageadas, mas não aquelas pessoas que se posicionam de forma contrária à preservação da vida e da dignidade das pessoas. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei do deputado Neno Razuki, do PTB, que obriga a aplicação do questionário M7 nas unidades de saúde de Mato Grosso do Sul. O questionário tem a finalidade de obter um diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista e deverá ser aplicado às crianças entre 18 e 24 meses. Decreto do governo federal que regulamenta consórcios intermunicipais facilitará o comércio de produtos de ordem animal entre cidades consorciadas. As possibilidades agora abertas foram discutidas pelos deputados. Decreto do presidente Jair Bolsonaro, sancionado em 1º de outubro, permite que produtos de origem animal possam ser comercializados entre municípios que integrem um consórcio público que disponha de serviço de inspeção. O tema foi tratado na tribuna por Renato Câmara, do MDB, destacando que a medida ajuda a diminuir custos da implantação do serviço de inspeção municipal, assim como amplia o mercado atendido por micro e pequenas indústrias da agricultura familiar. Agora existe a possibilidade de comercializar em todo o território do consórcio. Porém, para se comercializar em todo o território do consórcio, precisam ter uma certificação mais ampla, com mais detalhes. Ela é mais difícil de se conseguir porque precisam ter técnicos, precisam ter veterinários, precisam ter laboratórios. E então os consórcios vão ter que se organizar e montar uma infraestrutura que a grande maioria, para não dizer a totalidade dos municípios, ainda não tem, para poder compensar. A Câmara ressaltou ainda que as ações, quando realizadas em consórcio entre municípios, possibilitam economia e mais eficiência. Com certeza, os municípios hoje, a grande maioria dos municípios já estão organizados em consórcio. Existe o consórcio do Sudoeste, do Cone Sul, do Norte do Estado. Agora, os grandes municípios estão fora. Por exemplo, Dourados
não participa de nenhum consórcio, que é o grande motivador, mobilizador, referência de um grande território. Então, essa noção de território é fundamental para o desenvolvimento dos nossos municípios. Governo presta contas e mais um relatório das atividades da Secretaria de Estado de Saúde é apresentado aos parlamentares durante reunião da Comissão Permanente de Saúde. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Vaz, do Republicanos, comandou a audiência pública que teve por objetivo a apresentação dos relatórios detalhados da Secretaria de Saúde do Estado. Esses relatórios se referem ao segundo quadrimestre de 2019. A reunião, como de costume, aconteceu aqui no plenarinho Nelito Câmara. É importante para que toda a comunidade venha ver o que o governo está fazendo, todo o Estado venha ver o que está sendo feito na área da saúde. Nós sabemos que precisa mudar muita coisa, melhorar muita coisa na área da saúde. Nós estamos passando aí momentos difíceis na área da saúde, mas nós também estamos vendo o esforço do governador, dos prefeitos, para poder trazer recursos para a área da saúde e assim poder atender melhor as pessoas. A diretora-geral de gestão da Secretaria de Saúde, Edelma Tiburcio, falou sobre os principais projetos realizados pela pasta ao longo do ano, que incluem parcerias e convênios. A mesa de autoridades, por sua vez, foi composta pelo diretor administrativo e financeiro do Hospital Regional, Héder Batista, e pela diretora de controle do SUS no estado, Denise Lucena. Além deles, a secretária adjunta, Cristiane Gonçalves, também esteve presente. Nós apresentamos num ano 3 relatórios quadrimestrais e mais o relatório anual de gestão. Na data de hoje, nós vamos apresentar o relatório quadrimestral, o nosso segundo relatório quadrimestral, das ações que foram programadas na nossa programação anual de saúde para este ano de 2019 e elas foram iniciadas no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril. As ações deram continuidades no segundo quadrimestre, nós vamos apresentar hoje à população em geral e também com a presença dos conselheiros de saúde para essa Casa de Lei, as ações e os serviços de saúde que foram desenvolvidos até então. A próxima reunião está marcada para fevereiro do ano que vem, quando também será apresentado o relatório geral de 2019. Comissão de Constituição, Justiça e Redação é favorável à tramitação de projeto que cria o Serviço de Apoio Psicológico e Social para Adolescentes. Os deputados analisaram 12 projetos durante a reunião dessa quarta-feira. Entre as propostas está o projeto de lei de autoria do deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, que pretende instituir em Mato Grosso do Sul o serviço de apoio psicológico e social aos alunos da rede pública de ensino que estejam em situação de vulnerabilidade. O relator da matéria, deputado Marçal Filho, falou da importância da regular tramitação do projeto. Há que se ter um acompanhamento muito de perto dos alunos, porque o que ocorre é que aquilo que acontece nas famílias ou na vida do aluno, sob todos os aspectos, acaba desaguando nas escolas, né? Todos esses sentimentos acabam sendo extravasados no estabelecimento de ensino. E os professores, os diretores, profissionais da educação têm que estar preparados para lidar com esse problema. Mas é muito difícil porque já existe uma carga, né, uma sobrecarga sobre o profissional da educação. É preciso então que o governo do estado implemente políticas no sentido de disponibilizar psicólogos, assistentes sociais para que toda essa questão seja resolvida. O projeto que eu relatei é um projeto que ajuda em relação a isso. Não resolve, porque depende de uma regulamentação do Poder Executivo. O que a gente gostaria é de ter uma lei que realmente obrigue o Poder Executivo a fazer. Até lá, vamos tentando sensibilizar o Poder Executivo da importância do tema. O deputado Marçal Filho também relatou o projeto de lei de autoria do deputado Cabalmi, do PT. A proposta, que recebeu parecer favorável da comissão, pretende garantir ao consumidor o direito de livre escolha da oficina para realizar a revisão do veículo. Nós temos o nosso carro com problema, nós podemos levar em qualquer oficina, podemos procurar qualquer estabelecimento para consertar o nosso veículo.
Ocorre que a montadora que produz o veículo, ela não pode garantir que qualquer oficina faça esse tipo de serviço. Ela não pode dar a garantia do veículo se ela não tiver essa oficina credenciada. E a gente entende a intenção do projeto, mas, ao mesmo tempo, temos que ver este lado que foi apresentado uma emenda em que, tudo bem, você pode colocar o seu carro onde você quiser, com quem você quiser, mas a montadora não pode te dar aquela garantia de 2, 3, 5 anos, porque a montadora quer se resguardar com alguém que seja credenciada, que tenha condições de realmente dar toda assistência para aquele veículo. Hoje os carros, em sua maioria, são computadorizados, né? São carros que requerem aí pessoas especializadas, qualificadas nisso. Então, essa é a questão colocada. Evidente que vai ter um debate em plenário em torno dessa questão, porque ao mesmo tempo em que existe aí a intenção que ela é importante para que qualquer pessoa tenha livre escolha, liberdade, o consumidor, para escolher qualquer oficina para levar o seu veículo, tem um lado da montadora também, que ela não pode garantir um serviço que ela mesma não credenciou, não autorizou, e essa pessoa talvez não esteja preparada para realizar o serviço. Com o fim de setembro, a campanha Outubro Rosa já está ganhando força e a importância da conscientização em torno desse assunto foi destaque na Assembleia. A campanha Outubro Rosa, que alerta sobre a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, foi tema do uso da tribuna pelo deputado Felipe Orro, do PSDB. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, somente em dados oficiais do ano passado, 830 casos de câncer de mama e em torno de 70 casos de câncer de colo de útero. Isso dados oficiais, fora os que não foram diagnosticados. Então nós temos no estado de Mato Grosso do Sul em torno de 900 casos. E esse montante em torno de 40% em Campo Grande. Quer dizer, nós precisamos cada vez mais prevenir. Como parte das ações preventivas, um ônibus da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, a CACEMES, estará no estacionamento da Assembleia Legislativa no dia 23 de outubro, realizando gratuitamente exames de mamografia e prevenção do câncer do colo do útero. Orro ainda ressaltou que muito se avançou com o diagnóstico precoce, garantido por meio da instalação de mamógrafos em cidades polo do estado. O governo do estado instalou mamógrafos em algumas regiões polos do estado. Nós solicitamos que o governo continue colocando mamógrafos nas cidades polos do estado, porque ele aumenta muito mais fácil o diagnóstico, muito mais preciso do que o exame manual do médico. Então, esse mamógrafo, ele tem um diagnóstico muito mais completo, muito mais precoce, muito mais certeiro, e isso é um aparelho muito caro, nós sabemos disso, mas fizemos essa solicitação para que se expanda para todas as regiões do estado, se não todos os municípios, mas pelo menos todas as regiões em que polos de saúde, para que a população seja atendida e com isso salvemos vidas, com isso diminuamos os casos de morte por esse tipo de doença. Por lidarem diretamente com a população, agentes de segurança pública do estado poderão ser incluídos como público prioritário nas campanhas de vacinação. O projeto de lei apresentado pelo deputado Evander Vendramini, do PP, quer a inclusão de policiais militares e servidores de segurança pública como grupo prioritário nas campanhas de vacinação estadual, como a da gripe. De acordo com a justificativa do projeto, a vacinação preventiva desses profissionais se faz necessário pelo contato físico diário no exercício da profissão. Garantir aos policiais militares, aos trabalhadores, servidores da segurança pública que tenham esse direito de, quando o governo fizer as campanhas de vacinação, eles que se envolvem em muitas situações insalubres, de poder ter a garantia de ter prioridade nessa vacinação para evitar que eles se contaminem, né? Entram em presídios, fazem operações com muitas pessoas, às vezes,
que não tem a certeza de ter alguma doença ou não. Então, para que a saúde dele e a garantia dele e da sua família esteja de plena validade, importante se faz que eles tenham essa prioridade na vacinação. Também na área da saúde, foi apresentado pelo deputado Coronel Davi, do PSL, um projeto que prevê atendimento prioritário aos portadores de diabetes na realização de exames laboratoriais. Para ter direito preferencial, é preciso comprovar ser portador da patologia por meio de documento expedido pelo médico. Essas pessoas portadoras de diabetes não podem ficar muito tempo sem se alimentar. E por isso que nós fizemos hoje e apresentamos esse projeto de lei que vai obrigar todos os hospitais públicos, particulares, postos de coleta ou de atendimento credenciados junto à rede estadual de saúde, clínicas, UPAs, vão ficar obrigados para dar tratamento diferenciado ao atendimento àqueles que comprovem serem portadores de diabetes mellitus, no mesmo sentido dos idosos, gestantes e deficientes. Já o deputado Lucas de Lima, do Solidariedade, apresentou o projeto de lei que vai assegurar ao consumidor que constatar produto à venda com prazo de validade vencido, o direito a receber sem custo uma outra unidade do produto dentro do prazo de validade. Hoje em dia, o que se encontra muitos produtos vencidos nos mercados, principalmente, o pessoal do PROCON tem ido e multado. Né? E é multa atrás de multa, porque é um crime. O que acontece se o consumidor encontrar esse produto lá dentro, ele vai ser ressarcido naquele exato momento e o mercado também não sofrerá nenhum tipo de multa, só haverá uma troca do produto. O deputado Cabalmi, do PT, apresentou o projeto de lei que altera a redação da lei que dispõe sobre os tributos de competência do Estado acerca do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ou IPVA. A proposta garante aos vendedores de veículos automotivos de não estarem mais na condição de responsáveis solidários do imposto incidente sobre o período posterior à venda do bem. Hoje a lei fala isso, 30 dias, você tem 30 dias após você vender para poder se isentar dessas responsabilidades. A minha lei, o meu projeto de lei diz o seguinte: eu perdi o prazo de 30 dias, e vou ficar responsável pelos tributos, porque eu não entrei com alegação de venda. A minha lei diz que após os 30 dias, seja 40, 60, 90, 120, 180 dias, eu fazendo essa alegação, a partir daí eu passo a ser protegido, coberto por essa legislação, em que não fique responsável pelas obrigações do veículo, por qualquer problema que venha ocorrer com o veículo. Com modalidade em expansão, proposta quer a criação de um programa de incentivos à prática do futebol feminino em Mato Grosso do Sul. O projeto de lei proposto pelo deputado Antônio Vaz, do Republicanos, pretende incentivar, por meio de programa, a prática do futebol feminino no estado. Ao menos 20 cidades possuem projetos da modalidade. Esse projeto é para incentivar mais a prática do futebol feminino. Nós temos aí vários times, formados, tem essa liga. Mas de um tempo para cá, o que acontece? Você não ouve mais falar tanto do futebol feminino. E nós temos aqui meninas, mulheres que gostam da prática do futebol feminino, mas ficou esquecido no tempo. Então, para ajudar essas meninas que gostam desse esporte, nós fizemos esse projeto, porque desse esporte, do futebol feminino, ali pode sair grandes atletas. Pela proposta do parlamentar, o programa deve contemplar ações nas escolas estaduais e áreas esportivas mantidas pela administração pública de forma direta ou indireta. Nós sabemos que existe um fundo na Secretaria de Esporte Estadual para isso. Então, pode ser usado para que possa incentivar ainda mais, crescer o futebol feminino no nosso estado. Então, dinheiro tem. Então, nós queremos que haja esse investimento, que dê atenção ao futebol feminino, para que essas meninas venham praticar esse esporte. Também foi aprovado pelos parlamentares durante a semana projeto de lei do Poder Judiciário que cria renda mínima para os registradores de pessoas. Os detalhes você confere com o repórter Kleber Claios.
6 projetos foram aprovados durante a ordem do dia aqui na sessão da Assembleia Legislativa. 2 deles nós vamos destacar nesse momento, que são justamente um do Poder Judiciário e outro do Poder Executivo. Ao meu lado, o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Barbosinha, do Democratas. Deputado, na questão do Judiciário, cria-se uma renda mínima para o registrador de pessoas e o fundo também vai ter aí um ressarcimento integral por atos gratuitos, né? Na verdade, tem-se a ilusão de que todos os cartórios eles têm fontes de recursos aí altíssimas e quando na verdade nós temos pequenos cartórios com difícil sobrevivência. O que esse projeto faz é garantir o funcionamento desses cartórios, né, dando garantias mínimas de rendas para que ele possa sobreviver e continuar prestando o seu trabalho, daí a razão do fundo garantidor. Projeto importante que vai concatenar com o que deve estar sendo encaminhado pelo Tribunal de Justiça, que trata das taxas judiciárias. É mais justiça fiscal, prevê-se a redução das taxas cartorárias no Mato Grosso do Sul e também esse projeto garantindo o funcionamento dos pequenos cartórios. Do Poder Executivo, a gente tem a criação aí de um Fundo Estadual do Trabalho. A ideia é justamente conseguir recursos federais, né, para a manutenção dos serviços que são prestados à população. Esse projeto de lei ele é fundamental para garantir com que a Fundação Trabalho, a Funtrab, possa receber recursos do Ministério da Economia, recursos do governo federal, tal qual nós já fizemos. Com o Fundo da Segurança Pública, nós estamos hoje aqui em primeira votação aprovando a constitucionalidade desse projeto que vai garantir com que essas casas que realizam um trabalho tão importante, né, no encaminhamento de vagas de empregos, aí são 31 ou 32 aí por todo o Mato Grosso do Sul, possa também receber recursos federais para o cumprimento da sua missão. Muito obrigado, deputado. E esses projetos voltam ainda à pauta de votação, porque inicialmente eles tiveram a votação de legalidade e, na sequência, eles terão o seu mérito apreciado pelos 24 deputados. Deputados criticam a falta de repasse de recursos federais do Fundeb para entidades do terceiro setor. Deputado Pedro Kemp, do PT, pediu a regularização dos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para as escolas de educação especial. O deputado deu voz às dificuldades enfrentadas pela categoria, que desde o início do ano não recebe nenhum recurso. Esse repasse já deveria ter acontecido desde o início do ano. E até agora as entidades não receberam nenhum real. Esse dinheiro do Fundeb, ele é repassado para as escolas de acordo com o número de alunos. E as escolas especiais, como as APAES, Pestalozzi e tantas outras entidades, elas também fazem jus a esse recurso. Elas têm os seus alunos dentro do censo escolar cadastrados, né? E elas têm o direito de receber esse recurso do Fundeb. Porém, o governo do estado, além de anunciar no início do ano um corte de 30%, né, no montante a ser repassado, até agora não repassou nada. O parlamentar destacou que as escolas de educação especial fazem o trabalho de extrema importância para a sociedade e vem suprindo a demanda que deveria ser função do Estado. Também pontuou que os alunos, apesar de participarem de atividades normais, precisam de atendimento multidisciplinar. Uma criança com deficiência, ela precisa não só de um professor na sala de aula, ela precisa de um atendente para suas necessidades básicas, ela precisa do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do médico, do dentista especializado. Então são vários serviços e as entidades bancam isso muitas vezes com promoções, doações, bingo e almoço. Nós temos que dar esse suporte. Por quê? Porque é um dever do Estado garantir o acesso à educação às crianças com deficiência. Se elas não estão sendo atendidas lá na rede pública de ensino, diretamente pelo Estado, o mínimo que o Estado deve fazer é dar esse suporte para que as entidades filantrópicas façam esse serviço. O líder do governo, o deputado Barbosinha, do Democratas, afirmou que o governo deve fazer um esforço concentrado para que no mês de outubro os recursos sejam aportados. Ele creditou a falta de pagamento à crise econômica do país. O que ocorre é que o Fundeb é deficitário, ele tem que ser complementado com recursos
do Tesouro. E todos nós estamos nos somando também ao deputado Pedro Kemp, no sentido da liberação desses recursos. Existe uma perspectiva em setembro, essa perspectiva agora vai para outubro, e nós vamos estar aqui envidando todos os esforços para que esses pagamentos, que são vitais para o funcionamento dessas instituições, há o reconhecimento do governo de que essas instituições elas suprem um papel importantíssimo do Estado e que esses recursos são vitais para ela. O que nós estamos atravessando é uma grave crise financeira que está repercutindo em pagamentos importantes e vitais como esse. Mas mesmo nesse cenário de dificuldade, a gente espera que tenha a sensibilidade do governo no pagamento, se não total, mais ou menos parcial, para que essas instituições possam respirar e continuar cumprindo com a sua importante missão. Os amigos do transplante, pessoas que de alguma forma ajudam na popularização da doação de órgãos e tecidos em Mato Grosso do Sul, receberam homenagens por suas contribuições ao Estado. A sessão solene de entrega do diploma amigo do transplante trouxe para a Assembleia Legislativa histórias de muito trabalho e dedicação de profissionais de diferentes setores que ajudam no processo de captação de doadores, passando pela equipe médica que realiza a retirada de órgão, militares que levam e buscam órgãos. Essa rede de apoio está sempre preparada 24 horas por dia, como conta a coordenadora da Central Estadual de Transplante, que há 17 anos luta pela nobre causa. A maior motivação é você, depois de todo o trabalho que é feito, a família faz a doação e a gente transplanta e tira pacientes que estão doentes da fila e essa pessoa passa a ter uma vida normal, uma qualidade de vida ótima. Então, acho que essa é a maior motivação de todos nós que trabalhamos nesse processo de doação-transplante, né? Porque, de um lado, você vê a tristeza de uma família que perdeu um ente querido, e que nesse momento ela teve a solidariedade de fazer as doações dos órgãos e tecidos. Então acho que isso é a maior motivação nossa, de todo mundo que trabalha nesse processo todo. No Brasil, cerca de 25.400 pessoas estão na fila de espera de um órgão. Para ajudar na campanha nacional de doação de órgãos e tecidos, o deputado Renato Câmara, do MDB, propôs a comenda como forma de impulsionar o trabalho desenvolvido pelas instituições, além de dar mais visibilidade ao ato de doar. E são ações como essa, né, de poder esclarecer, de poder homenagear profissionais, de poder apresentar aquelas pessoas que fizeram esse ato de amor, uma ação para que a vida continuasse. Muitas pessoas que receberam órgãos, né, estão tendo vida normal, graças ao desapego do doador, o desapego do preconceito, o amor ao próximo, e essa ação fez com que milhares de pessoas, todos os anos, milhares têm sobrevivido e têm avançado e tendo uma vida feliz. Sentimentos de emoção e gratidão deram o tom do evento. A professora Gleice Regina aguardou 1 ano na fila de espera e há 2 meses recebeu o transplante de córnea. Antes eu não conseguia enxergar as coisas com tanta nitidez. Hoje eu já posso enxergar muito bem com o meu olho esquerdo. É muito bom, eu até já chorei bastante de emoção. É muito bonito, é muito lindo e eu espero que todas as pessoas também tenham essa oportunidade de doar e receber uma doação, que é muito bom mesmo. Na tribuna, Anderson Ferreira Gonçalves recebeu a homenagem em reconhecimento ao seu filho Felipe, que faleceu aos 19 anos após um acidente de carro no ano de 2011. Mesmo diante de tanto sofrimento e da perda precoce de seu filho, decidiu, junto com a esposa, pela doação dos órgãos e por salvar uma vida. Pensem do outro lado, como estão as pessoas esperando na fila, esperando um órgão, uma córnea, um tecido, e aquela angústia, dia após dia, e você sabendo que você pode ajudar. Eu resumo assim, é um amor muito grande, que a gente pode passar para o nosso semelhante, né?
No segundo semestre, a Casa de Leis tem realizado intensos debates em torno do funcionamento do Hospital Regional em Campo Grande. E as mudanças provocadas foram debatidas pelos deputados. O deputado Pedro Kemp, do PT, relatou na tribuna o resultado de uma visita ao Hospital Regional de Campo Grande, onde também participou de uma reunião com servidores e administradores, que apresentaram um balanço das condições financeiras. O parlamentar, que faz parte da Comissão de Saúde da Casa de Leis, falou dos avanços da nova gestão. O que eu pude observar e constatar nessa visita é que está havendo um esforço muito grande da administração do hospital no sentido de zerar o déficit daqueles medicamentos imprescindíveis, né, fundamentais para atender as necessidades do hospital, os insumos, a alimentação dos pacientes, né, dos funcionários. E a notícia muito boa, né, é que até o final do ano o hospital poderá, com os recursos que ele está recebendo, dotar então a farmácia, o almoxarifado, daqueles materiais que são necessários para um adequado funcionamento do hospital. Eu acredito que essa gestão, que está sendo feita por funcionários de carreira, né, do quadro de funcionários mesmo do hospital, ela está fazendo um trabalho muito sério e responsável, e penso que a gente pode ter um avanço, né, nos atendimentos. E acho que o hospital vai realizar a sua missão, que é atender média, alta complexidade em algumas especialidades de forma satisfatória. O parlamentar pediu para que o governo do estado dê um voto de confiança aos servidores de carreira do hospital, que estão fazendo uma gestão mais eficiente. Ele acredita que a terceirização não é a melhor solução, medida defendida pelo secretário de Saúde, Geraldo Rezende, durante uma audiência pública realizada na Casa de Leis, que debateu a crise do hospital. Nós queremos contestar alguns números, até porque na audiência pública houve uma contradição entre aquilo que nós levantamos no portal da transparência do Estado, que se gasta com o hospital, e aquilo que foi dito aqui pelo secretário de Saúde e alguns gestores, né? Então existe uma diferença significativa. Segundo a Secretaria de Saúde, o hospital gasta 32 milhões, nós levantamos que não passa de 27 milhões, né? Então, eu acho que esse debate tem que ser feito com a maior transparência para que a gente possa realmente influir na decisão do Estado de não terceirizar e manter o hospital público. O deputado Barbosinha, do Democratas, líder do governo, também participou dos debates e comemorou a melhora financeira retratada pelo deputado Pedro Kemp. Afirmou que o governo, por meio da Secretaria de Saúde, vem cumprindo com os repasses junto ao Hospital Regional. Quando nós temos um parlamentar que visitou o hospital e traz uma mensagem positiva, isso significa que esse esforço está produzindo resultado. Temos que avançar muito. São pequenas melhorias que já produzem grandes resultados, mas nós temos espaços muito grandes para poder melhorar mais ainda. Um esforço concentrado do governo do Estado, materializado pelo secretário de Saúde, Geraldo Rezende, para que nós possamos ter, além da questão dos repasses financeiros, eficiência na aplicação desses recursos. Tem que ter dinheiro, tem que ter boa aplicação desse dinheiro para que a população possa ser efetivamente bem atendida. Ficamos felizes de saber que essas mudanças e as discussões que nós estamos travando no ambiente dessa casa estão possibilitando melhoria do ambiente de trabalho e, sobretudo, melhoria para a população que clama por uma saúde melhor. O desenvolvimento de políticas públicas de defesa da saúde da pessoa idosa também foi tema de debate na Casa de Leis. No Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, o deputado Marçal Filho, do PSDB, relembrou que a população mundial tem envelhecido e demanda de políticas públicas que lhe assegurem qualidade de vida. Nós teremos cada vez mais idosos na nossa sociedade. Hoje temos cerca de 230 mil, 240 mil idosos, pelo menos é a constatação do IBGE do ano passado. Esse número está crescendo e as políticas públicas são muito poucas voltadas a isso. Marçal citou durante seu pronunciamento ter um projeto destinado à criação de um hospital
para atendimento especializado de idosos em Mato Grosso do Sul. Não é uma ideia original, já existe em Curitiba já há alguns anos, no Paraná, uma unidade de atendimento especialmente a essas pessoas dessa faixa etária, acima de 60 anos, porque os idosos são os que mais contraem doenças. Tanto que os planos de saúde, eles aumentam substancialmente o valor a partir dos 59, 60 anos. Daí por diante, o valor é absurdo de um plano de saúde. Agora imagina só os idosos que não têm condições de obter um plano de saúde. Eles precisam do Sistema Único de Saúde. Outro ponto abordado pelo parlamentar diz respeito ao mercado de trabalho, onde pelo fator idade, muitas pessoas acabam rejeitadas em seleções. Daí a necessidade de se pensar formas de inclusão desses profissionais. Não há uma cultura de respeito aos idosos. O mercado de trabalho, por exemplo, já expurga, já deixa de fora, já descarta o idoso do mercado de trabalho, mesmo ele tendo todas as condições de saúde, de intelecto perfeitos, a sua experiência que pode ser utilizada, mas não temos essa cultura e temos que fazer o possível para que não continue assim e o idoso seja respeitado e valorizado. Títulos de cidadão sul-mato-grossense foram entregues pela Assembleia Legislativa a quem contribuiu ou ainda contribui para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A noite foi de celebração aos que ajudaram Mato Grosso do Sul a se tornar o que é hoje. Nesse ano, o 40º aniversário de nosso estado tem sido comemorado ao longo de diversas oportunidades pela Assembleia Legislativa. E hoje, os 24 deputados da 11ª legislatura puderam indicar personalidades que dedicaram parte de sua vida nesse processo com o título de cidadão sul-mato-grossense. À frente da sessão, o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, falou sobre o sentimento de compartilhar a cidadania sul-mato-grossense com os homenageados. Nasci em Campo Grande e fui criado lá na Fazenda Curizal, que é no município de Corumbá, até os 7 anos de idade. E a minha mãe era professora dos índios Guatós, perto do Porto Índio, a Fazenda Curizal, na Serra do Amolar. Então eu sou pantaneiro de origem. Então eu fico muito feliz também de, como pantaneiro, como sul-mato-grossense, como campo-grandense, poder presidir a nossa casa e poder entregar essas honrarias para as pessoas que tanto contribuíram para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, cada um no seu setor, cada um na sua parcela, cada um dando o fruto do seu trabalho para o progresso e desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Um dos agraciados foi o ex-deputado federal, hoje à frente da Secretaria da Casa Civil da Presidência da República, Abelardo Lupion. Para ele, o posicionamento geográfico de Mato Grosso do Sul é estratégico no desenvolvimento do país para os próximos anos. Mato Grosso do Sul é uma dessas regiões que, junto com São Paulo e Paraná, vão integrar uma nova fonte de riquezas extraordinárias em termos de segurança alimentar para o mundo. Então, eu que tenho negócios aqui, que faço a minha genética de Nelore, junto com o canal do Boi aqui, faço minhas vendas aqui, tenho inúmeros amigos, parceiros aqui, eu fico hoje muito honrado. Quero agradecer ao deputado Márcio Fernandes, que se lembrou do meu nome. Eu fui por 6 vezes deputado federal e tive a oportunidade de estar junto com o Mato Grosso do Sul em toda a autoafirmação da agropecuária brasileira. O ex-presidente da Assembleia, Júnior Mock, é natural de Itápolis, em São Paulo, mas serviu o estado como deputado por 12 anos e discursou em nome de todos os homenageados. Dizer da satisfação, da alegria e, obviamente, da imensa gratidão que eu tenho de, neste momento, poder estar sendo agraciado com o título de cidadão, que nada mais é que a certidão de nascimento como sul-mato-grossense. Eu digo que, de fato, sul-mato-grossense já sou. Vivo aqui há 35 anos, a maior parte da minha vida eu vivo em Mato Grosso do Sul. Obviamente, esse reconhecimento nos dá uma imensa alegria, redobra a nossa responsabilidade de continuar trabalhando para o nosso querido Mato Grosso do Sul. Ao todo, 46 personalidades se tornaram sul-mato-grossenses nessa noite. E não foram apenas brasileiros que receberam a honraria. O missionário indonésio Gregório Vuvur realiza um trabalho de evangelização na região de Dourados há mais de 30 anos. Eu sinto muito honrado pelo reconhecimento do meu trabalho da evangelização. A Assembleia Legislativa trabalha lá em Dourados, ajuda muito
o meu trabalho, especialmente lá no Santuário Padre Pio. As comemorações alusivas aos 40 anos da Assembleia continuam em outubro. As próximas sessões serão dedicadas ao trabalho realizado pelo Judiciário e pelo Tribunal de Contas do Estado. A segurança alimentar e nutricional foi tema de seminário estadual promovido pela Assembleia Legislativa. Os debates buscaram caminhos para o fortalecimento de políticas de produção e abastecimento no combate à fome. O Seminário Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional é uma proposição dos deputados Cabo Almi e Pedro Kemp, do PT. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Cabo Almi, falou que o debate com as instituições deve colocar em pauta os principais pontos para assegurar a toda a população do Estado o direito ao alimento, principalmente aos mais vulneráveis. Esse seminário tem como ponto principal debater essas teses que são fundamentais, sem falar que é um direito elementar do ser humano ter uma alimentação. É um café da manhã, um almoço e um jantar. E quando eu falo desse ser humano, eu falo de uma forma em geral, principalmente os indígenas, nossos quilombolas, os nossos acampados assentados no campo, famílias que, em tese, teriam dificuldades, né, por falta de apoio de ter esses alimentos na mesa. Então, o seminário vem nesse sentido, de fazer esse grande debate da qualidade desses alimentos. Segundo a palestrante Oswaldinete Lopes, doutora de Nutrição e Saúde Pública, a crise econômica, o desemprego e o desmonte das políticas públicas de segurança alimentar são os principais fatores que levou o país a retornar ao mapa da fome. De 2017 para cá, tem se observado um retrocesso muito grande em todas essas políticas e, consequentemente, o aumento da pobreza extrema e o aumento da fome também na população brasileira. Então, a gente tem aí um grande retrocesso social aliado às questões econômicas, a crise econômica, políticas de austeridade fiscal. A gente tem também o desmonte agora do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, que é a instância de diálogo da sociedade civil com o governo nesse sistema de segurança alimentar e nutricional, e isso implica, mais uma vez, na fragilização dos sistemas alimentares, na fragilização dessas políticas de promoção da alimentação adequada e saudável e da segurança alimentar no nosso país. Ainda segundo a palestrante, Mato Grosso do Sul vem cumprindo com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, mas enfatizou que é preciso ampliar ações e programas. O Estado já aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Estado possui uma Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, possui um plano de segurança alimentar e nutricional, mas obviamente que muitas ações e programas e políticas precisam avançar. A mudança de hábitos alimentares dos brasileiros, com o consumo exagerado de produtos industrializados e com pouco valor nutricional. Esse foi um dos temas debatidos durante o seminário. Os pesquisadores alertaram que a má alimentação vem tornando a população cada vez mais obesa. E para mudar a situação, é preciso colocar na mesa do sul-mato-grossense comida de verdade, se possível, orgânica e sem agrotóxicos. Foi apresentado aqui para essa casa algumas vezes, um projeto de cantina saudável, então que preconiza nas escolas públicas, as cantinas que não ofertem alimentos ultraprocessados, salgadinhos, frituras, esse tipo de biscoitos e tal, e que favorecem, em compensação, outro tipo de alimento. Então, essa é uma das medidas, uma medida educativa. E, enfim, outras medidas também têm sido feitas e têm sido discutidas e debatidas, que é o fomento às feiras livres, de preferência as feiras orgânicas, as feiras agroecológicas, que favoreça a agricultura familiar ao redor da cidade. Outra questão importante, é que a gente volte a consumir alimentos que sejam produzidos localmente. Quanto mais fora quanto mais difícil de ser produzida localmente, mais produtos químicos você precisa para manter esse alimento nas condições adequadas para serem consumidas. Então a ideia não é essa, a ideia é que a gente favoreça os alimentos daqui. Já o professor indígena Anastácio Peralta explanou sobre a realidade da comunidade indígena, que ainda não possui uma alimentação adequada. Hoje é apenas arroz, farinha, macarrão,
e alguma mandioca, né? Batata, muito pouca nutriente que tem, né? O próprio milho crioulo a gente também não está plantando mais, é o transgênico, isso não traz nada de fortalecimento de nutriente para o corpo, né? O deputado Pedro Kemp, do PT, falou da importância do seminário para desenvolver ações direcionadas à segurança alimentar no estado. Regulamentar melhor a questão dos agrotóxicos aqui no nosso estado, também discutir a alimentação nas escolas, né, alimentação escolar, que seja uma alimentação balanceada e as crianças possam já aprender a se alimentar de forma adequada nas escolas, né? Discutir também a questão da fome, né? Nas aldeias indígenas, em outros bolsões de miséria. Então essas são algumas atividades que nós pretendemos realizar depois deste seminário. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar. Essas reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais!